Olá, seja bem-vindo. Nós estamos no ar com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos aí no capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências. E hoje, especialmente, estaremos comentando as perguntas 207 a 212 do Livro dos Espíritos, cujo título é Semelhanças Físicas e Morais. Quais são as semelhanças físicas que nós recebemos dos nossos antepassados ou que nós passamos para os nossos filhos? Semelhanças físicas, morais também? Isso é possível ou não? Então, estude conosco. Hoje estaremos juntos. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Mais uma felicidade de estarmos aqui com você. E se você está assistindo, graças ao empenho da TV Mundo Maior, você poderá ajudar outras pessoas também. Você pode dar o seu joinha, você pode compartilhar, você pode mandar a notícia de que nós estamos ao vivo, porque tem muita gente curiosa para saber se transmite para os seus filhos, além da aparência física, algum traço da moralidade dos seus antepassados. É o assunto que nós vamos tratar hoje. Mas antes, a Solange vai dizer a você por causa de quem que nós estamos com essa imagem boa, com esse áudio espetacular. É esta equipe maravilhosa que dá sustentação à TV Mundo Maior para que você tenha todo o seu conteúdo para aprender sobre Espiritismo. Vamos lá? É isso mesmo, toda essa qualidade de imagem, de som chega até você graças aos esforços da Fernanda Lima, do Everaldo Assunção, da Thaís Cabenguelê, do Fernando Rocha, do Adriano Rodrigues e da Margarete Parpinelli. Todos eles aí colaborando para que a gente tenha muita qualidade. E também lembrando que você pode participar do nosso programa hoje. Estamos abertos para as perguntas, dúvidas. Você participa através do Facebook da TV Mundo Maior. Lá você encontra aquele quadradinho com uma pergunta que, olha, presta atenção, hein? Ouve bem porque ela é bem diferente. O que são chifópagos? O que são chifópagos? Que coisa diferente, hein? Não tem nada a ver com chifrudo, não é? Não tem nada a ver com antropófago. É a mistura de chifrudo com antropófago. Não é nenhum tipo de espaguete, nada disso. Chifópago. Você procura lá que você vai encontrar o que são chifópagos. Isso tem a ver com o nosso estudo de hoje, hein? Vamos lá. Muito bem, você também pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Ou então através da área de chat do canal da TV Mundo Maior no YouTube. Então, mande suas dúvidas, seus comentários, clique no joinha e vamos em frente. Olha lá, ó joinha, faz aí, ó, bota o joinha lá. Vamos lá. É isso aí, André. Vamos falar com a nossa querida Fernandinha, vamos colocar o nosso primeiro slide de hoje? Vamos encontrar essa família simpática, olha só. Esse pai, essa mãe, transmitindo as coisas boas fisicamente e moralmente, será? Semelhanças físicas e morais. Olha lá, a mãe tem a cara da menininha, a menininha tem a cara da mãe, o molequinho tem a cara do pai. E fora isso, tem alguma outra coisa que também se transmita? Bem, esta é uma imagem, apenas como nós costumamos fazer, né, para inspirar o teor das perguntas 207 até 212. Vamos agora para o slide seguinte, quando vamos ver a primeira pergunta que Kardec faz a esse respeito. Os pais transmitem aos filhos frequentemente uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Ah, boa pergunta, não é? Não tenha dúvida, você tem certeza que você tem as características físicas combinadas de pai e mãe. Às vezes mais parecido com a mãe ou mais parecido com o pai. Mas é muito comum que nós, olhando para a criancinha, vejamos quais são os seus ascendentes imediatos, pela semelhança física. Agora, comportamento, característica moral. Também pais transmitem para os filhos por força de gerar o corpo que eles vão vestir como espíritos? Vamos ver o que os espíritos responderam à questão 207. Não, uma vez que tem alma ou espírito diferentes. Pai e mãe têm espírito diferente da do filho, não é?
O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças só há consanguinidade. Portanto, características morais não se transmitem pelo nascimento. Não existem genes que, migrando dos corpos dos genitores, transfiram aos corpos dos filhos aquelas características: generosidade, paciência, agressividade, intolerância. Estas coisas não se transmitem. Características morais não são transmissíveis. Porque o corpo vem do corpo, mas o espírito não veio do espírito. Nós já vimos até nos programas anteriores que o pai e a mãe não doam um pedacinho do seu espírito para compor o espírito do filho. Eles doam material genético, pedacinho do seu corpo masculino e pedacinho do corpo feminino na forma de óvulos e espermatozoide, não é? Isto sim. Porém, a essência da alma não se transmite. E é esta a postura que os espíritos estão continuando a afirmar naquilo que diz respeito à questão moral. Agora, Kardec, então, depois de ter ouvido esta resposta, eles têm uma outra pulga atrás da orelha, né? Kardec tem sempre alguma coisa querendo saber. E já que os espíritos responderam isso, veja só como Kardec está raciocinando à frente para pegar aquilo que é o essencial da ideia. Veja no próximo slide, que a Fernandinha vai pôr para a gente, a pergunta número 207A. De onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? Kardec está falando assim. Escuta, tá bem, seus espíritos. Eu entendo que vocês estão dizendo que o pai e a mãe não transmitem nada além do conteúdo genético. Ok. Mas a gente olha para certas crianças, a gente conversa com certas famílias e nós vemos que os filhos são muito parecidos com os seus genitores. Existem muitas semelhanças morais entre os pais e os filhos. De onde vem isso? Eles acabaram de nascer, estão começando a vida. Como eles podem ter inclinações semelhantes se não são oriundas da troca genética? De onde que vem isto? É a pergunta que Kardec faz. Vamos ver a resposta? São espíritos simpáticos, atraídos pelas semelhanças de suas tendências. Que legal! Que bacana. Muitas pessoas pensam, defendem inclusive a tese, de que nós trazemos de nossos genes, dos nossos ancestrais, vícios, fraquezas ou virtudes que são ligadas às nossas manifestações morais. Porém, não é assim que a doutrina espírita explica. Ela fala que nós fazemos parte de grupos que são espiritualmente afinizados. Você quer entender melhor sobre isso? Vá até o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Lá você verá parentesco espiritual e parentesco material. Você verá que os espíritos compõem-se em grandes famílias que são afinizadas por semelhanças de ideais, por afinidade de gostos e pensamentos. São grupos que, quando voltam à Terra, se assumem como parentes, como filhos, pais, irmãos, primos, membros de uma comunidade próxima, porque eles já estão mais afinizados. Assim, no plano espiritual, eles se relacionam em uma harmonia que já os transforma em criaturas mais próximas umas das outras. Quando, por exemplo, os pais voltam à Terra para darem continuidade às experiências reencarnatórias, Solange, eles tomam corpos que vão depois gerar outros corpos. Porém, antes, eles combinam com aqueles que podem ser seus filhos, dizendo, escuta, nós vamos renascer e queríamos saber se vocês não querem também aproveitar a oportunidade e estarem lá na Terra como nossos filhos. Um dia nós fomos filhos de vocês, vocês nos trataram tão bem. Quem sabe
agora vocês não queiram dar continuidade a essas experiências e agora nós seremos pais, vocês serão nossos filhos, nós trabalharemos juntos, nós procuraremos educá-los com o melhor que a gente puder e vocês terão a chance de voltar a um lar que gosta de vocês. Nós trataremos de dar a vocês o melhor que nós podemos, não apenas do ponto de vista material, que é secundário, mas mais do que tudo da nossa experiência afetiva, da nossa proteção, da nossa ajuda. E então eles combinam. E quando renascem, então, dando curso a essa planificação, os pais vêm, se encontram, se unem e depois aqueles espíritos que faziam parte daquele grupo afinizado, que já aceitaram o processo reencarnatório, podem renascer e carregarem com eles aquelas mesmas afinidades. Já são espíritos que gostam de coisas parecidas, que têm uma maneira de se comportar que é harmônica. Não precisou vir do gen, já vem de antes do gen. Vem da estrutura vibratória afinizada nas semelhanças e afinidades dos espíritos, nessas famílias que os espíritos estão respondendo aqui, na questão 207, não é, Solange? Isso, exatamente. Vamos para a próxima? Vamos para a seguinte. 208. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Kardec está, então, considerando o seguinte. Bom, tudo bem. Eles podem ser já espíritos afinizados, têm algumas ligações de outras vidas, já se tornaram amigos. Porém, quando nascem, esses filhos não recebem influência dos pais? Será que essa afinidade ou essa semelhança que a gente vai ver depois não é decorrência da educação? Não é uma educação que faz com que as crianças imitem os pais e tenham comportamentos como, às vezes, a gente observa? Por isso que a pergunta 208, que você viu agora, diz isto. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o espírito do filho depois do nascimento? Vamos ver o que eles responderam? Vamos lá. Uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Olha que interessante isso. Ou seja, há afinidades, mas estas afinidades não apenas devem ser recolhidas passivamente. Todos nós deveremos exercer algo de positivo no relacionamento com as demais pessoas. Nós estamos em uma empresa, temos colegas de trabalho. Deveremos ajudá-los, deveremos cooperar com a coletividade empresarial para que tudo funcione. Deveremos ouvir as dificuldades dos nossos amigos, de nossos companheiros de escritório. Deveremos compreender o esforço dos nossos patrões para nos manter com o salário que vão ter que pagar e as obrigações trabalhistas e de outras naturezas. Temos que ajudar a que a produção aconteça da melhor forma, que todas as vendas se deem corretamente, que não haja equívocos nos documentos preenchidos, nas notas fiscais que foram emitidas. Nós temos o dever de fazer isso com as atividades que vão garantir o nosso pão. E por que nos esquecemos de garantir aos filhos, que são almas que estão sob nossa custódia, a necessária corrigenda, a fiscalização adequada, a compreensão das suas fraquezas, das suas fragilidades? Porque não temos ainda em mente aquilo que os espíritos respondem aqui como um dever tão importante e primordial, que é o de não apenas encher a barriga da criança e o seu quarto de brinquedos, mas dar-lhes educação, cooperar para que eles se tornem homens de bem, que não se vejam assambarcados pelas tentações do mundo, cooptados por más intenções, acompanhados por más companhias. Por que nós relaxamos toda esta vigilância quando o filho é mais importante ainda do que qualquer salário que você ganhe ou do que qualquer venda que você faça? É uma coisa muito grave,
Porque você recebeu da confiança divina a oportunidade de gerar vida e orientar a vida que foi colocada sob sua dependência. O que você está fazendo com ela? Ah, eu estou engordando. Eu estou transformando uma criança num monstrinho de egocentricidade, de vaidade, de orgulho, de volubilidade. É isto? E é isto que você vai apresentar depois como consequência das suas atitudes? Se você fosse um funcionário mesquinho, um funcionário ególatra, um funcionário que só estragasse o ambiente, certamente você seria demitido. O patrão não ia querer você. Se você errasse as notas fiscais, se você não conferisse o estoque, se alguma tragédia acontecesse na linha de produção por sua desídia, você seria considerado responsável, teria que indenizar e seria processado e expulso da empresa. Imagina o que significa ter uma criança sob seu cuidado e não ter cuidado com ela? E ela se tornar uma criatura totalmente desajustada, não por força daquilo que ela precisa desenvolver e ela não quer, mas por falta de orientação, por falta de exemplos. Muitos homens e mulheres cuidam mais do cabelo e dos músculos do que dos filhos. E acham que a sua tarefa no mundo é ser um manequim, ser um boneco ou uma boneca, do que ser um educador. E como disseram os espíritos, se eles falharem neste processo de serem exemplos e orientarem aqueles que vieram sob seus cuidados, eles serão culpados. Isso vai lhes pesar amargamente na consciência. André, vamos pedir para a Fernanda colocar de novo o slide para a gente, Fê? Olha só. Qual deles? Esse último slide, o slide 7. Quando aqui, ó, os espíritos falam no meio do slide, os espíritos dos pais têm por missão, gente, missão, desenvolver o dos seus filhos pela educação. Olha como é importante isso, é missão dos pais desenvolverem as crianças, os filhos, pela educação. Não é a escola que vai dar educação para os nossos filhos, são os pais que têm que educar os próprios filhos. E eles serão responsáveis por essa tarefa e, se falharem, serão culpados. É isso mesmo. É muito importante essa tarefa. Nós temos já bastante gente que está participando conosco, não é, Solange? Vamos aqui ver, falamos da pergunta, não falamos? Os chifópagos, chifópagos, você já sabe o que é o chifópagos. Vamos lá, abraçamos a Ivone Brites Lago, eu não sei que cidade que é. Não fala da onde, a Miriam Perger. A Miriam Perger é lá do Rio Grande do Sul, não é? A Jussara Carvalho. Catarina Augusta. Vai lá, Solange, Não, vai falando. você, vai lá. Catarina Augusta, boa tarde, irmãos queridos. Feliz por mais um aprendizado. Obrigada, Catarina. A Miriam Perger está dizendo, é verdade, imagem e som perfeitos em Porto Alegre. Isso, Carlos Portela. A consciência do ser no ser da consciência. A Sônia Oliveira, lá de Rio Branco, no Acre. Nosso programa está chegando lá no Acre. Bom. Que bom. Um abraço para você, Sônia. José Luiz Chialastre, boa tarde. Opa, José Luiz já respondeu. Não vou falar ainda não, José. Isso, a Vivian Veloso também já respondeu. Além de nos saudar com seu boa tarde, a Aparecida Rios Baldan, eu aqui assistindo e muito feliz como vocês. Um beijo. Obrigado, Aparecida. Clarice Bertagnoni, Miura, boa tarde, paz, também. Fraternas. Não respondeu. A Zilda da Silva, boa tarde, eu gostaria de encontrar minha alma gêmea. Não vai conseguir, viu, Zilda? Porque esse negócio de alma gêmea não existe, tá bom? Não é uma resposta romântica, mas quando muito o que você pode encontrar é a alma algema. A alma algema, aquela que você vai ficar presa com ela, esta sim, às vezes a gente encontra bastante. É isso mesmo. Maristela Rodrigues, boa tarde. Jussier da Saúde. Eu sou Jussier da cidade de Guidoval. Mais uma vez estou aqui aprendendo um pouco mais com vocês. A cada dia aprendo um pouco. Isso é muito bom. Muito obrigado, querida. Isso aí, gente. Nós temos a Elaine Sete. Oi, Elaine. Olá, lá Elaine, de Campinas. Um grande abraço. Isso.
Pois é, nós vamos dar continuidade a esse assunto no próximo bloco, porque agora a gente tem que fazer o nosso intervalo. Vamos aproveitar esse momento para você ligar para a gente no 0800 12 18 38 e fazer sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova. Se você gosta de todo esse material, se você gosta de aprender, e é muito bom nós aprendermos, ligue para a gente, ajude. Você pode ser essa semente de luz que ajuda a divulgar essas coisas boas, positivas, para muita gente. 0800 12 18 38, liga já para a gente, tá bom? Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos falando sobre as semelhanças físicas e morais, se elas passam de pai para filho, como é que é isso, como tudo isso acontece. E a pergunta, estamos na pergunta 209 do Livro dos Espíritos. Né, André? Então vamos começar agora com a pergunta. Ah, espera um pouquinho, antes da pergunta. Esquecida. Antes que eu me esqueça, isso é importantíssimo. Você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Lembrando que no Facebook tem aquela pergunta para você, naquele quadradinho, no Facebook da TV Mundo Maior, você vai encontrar a seguinte pergunta: o que são chifópagos? O que são chifópagos? Até então, nós temos um slide aí para você não ter dúvida. A Fernandinha pode pôr o slide 16 aí, Fernanda? Tá lá. Chifópagos, aí a pessoa já pode ler. Isso, que são chifópagos, esse nome tão estranho, tão diferente. Várias pessoas já escreveram pra gente, algumas duas até agora, várias são mas duas. várias eram apesar de não terem respondido. Vamos então, esperar. A gente está aguardando, pessoal. Vão mandando aí as ideias, o que é chifópago, e a gente não vai esquecer mais. E o que será que acontece, né, com os chifópagos? Então, é isso. Nós estamos na pergunta 209 agora. Vamos entrar na pergunta. É o slide número 8, Fernanda. Vamos lá, vamos a ele. Por que filhos de natureza perversa nascem de pais bons e virtuosos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Olha que pergunta verdade, porreta, né? Se o pai e a mãe são bons, por que eles, já que eles vibram tão bem, tão positivo, por que eles não atraem, né? A gente vê alguns casais que são de homens dedicados, mulheres generosíssimas, e que às vezes são pais de espíritos muito difíceis, problemáticos, às vezes inclinados aos vícios, à violência, à maneira promíscua de conviverem, não aprenderam isso de nenhum lado, nem do pai nem da mãe. Por que se pergunta aqui, eles não atraíram um bom espírito para estar ali naquele corpo? É uma pergunta interessante. E vão arrumar um problema, né? Você fala, nossa, a gente vai ver agora o que os espíritos respondem na questão 209, no slide 9. Um mau espírito pode pedir pais bons na esperança que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor e frequentemente Deus o concede. Esta é uma dupla prova, não é mesmo? Um espírito atrasado só pode melhorar se ele for encaminhado para a companhia de alguém que seja melhor do que ele, não é mesmo? Você já viu um analfabeto alfabetizar outro? Me responda. Alguém que não sabe ler e escrever ensinar um outro analfabeto a ler e escrever se ele não sabe? Alguém que sabe é que pode ajudar alguém que não sabe. E este alguém que sabe precisa ter paciência, perseverança, compreensão, generosidade, psicologia, para fazer com que aquele que não sabe tenha vontade de aprender. É a mesma coisa. É claro que isso pesa, é claro que não é agradável, mas se os pais são espíritos já mais avançados, eles saberão que este é uma prova para eles também. Eles estarão testando, Deus os estará testando no grau de capacidade de amar, colocando entre aqueles que serão seus filhos estes espíritos difíceis.
Como é que eles poderão se dizer bons pais se eles perderem a paciência e dar um pontapé naquele infeliz, daquele ingrato? Como é que eles poderão reconhecerem-se já melhores se eles tiverem uma atitude de separação, isolacionismo, de maldade até, pela contrariedade que eles venham a sentir? Então, também é importante que nós nos lembremos que pais que são generosos, que são mais adequados a um entendimento da lei do universo, se tornem escolas, boas escolas, para espíritos que ainda não sabem, analfabetos morais. Não é gostoso, é verdade. Mas é a mesma sensação do professor que chega diante de uma sala de aula cheia daqueles aluninhos demônios. Não é? Ele vai lutar para conquistar aqueles alunos e dar-lhes uma nova vida. E ele se sentirá honrado de converter aqueles alunos em dóceis, indisciplinados, em alunos que agora querem aprender, que descobriram a beleza do saber, não é? Isso é um prêmio, e é isso que acontece com aquilo que os espíritos consideram em favor dos pais que vencem essas disputas. E, naturalmente, bons pais serão muito melhor orientadores de maus espíritos do que maus pais. É verdade. Não é mesmo? Agora vamos para a próxima questão. É a pergunta 210, no slide número 10. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Vamos rezar bastante. A minha mulher vai ficar grávida. Pra a gente só vai coisa promover. Vamos fazer uma prece antes dela engravidar. Vamos pedir para vir um espírito assim, iluminado, Santa Clara, Francisco de Francisquinho. Assis, algum desses espíritos muito especiais, porque a gente quer um espírito muito bacana, muito evoluído para ser nosso filho. Isso funciona? Kardec quer saber. Nós citamos aqui estes dois seres, né? Mas não são necessariamente estes seres que nós estamos dizendo, podem ser outros. É proibido que você queira ter um filho espiritualmente desenvolvido? Não, não é proibido. Você pode pedir, você pode esperar que isso aconteça, mas nem sempre a gente vê que essas coisas são assim, né? Eu nunca vi, e aí vale a pena a reflexão, eu nunca vi nenhuma mulher grávida pedir para receber o espírito de um marginal. Eu nunca vi. Nenhum pai ou mãe pedindo ao Senhor para, Senhor, me manda um espírito com defeito, um espírito problemático, que eu quero ajudá-lo. Nunca vi isso. Eu sempre vi pais e mães sonhando com um príncipe, uma princesa, um ser especial, uma criança índigo, uma criança tungstênio, uma criança diamante, uma criança ouro, platina e outros minerais. Todos querem inventar uma fantasia a respeito daquele ser especial que nasce ali. Nunca vi eles ficarem solicitando coisas que sejam dessa natureza, um espírito atrasado, um espírito infeliz, um espírito sofredor, para eles aprenderem com vocês. Nunca vi isso. Então, se nunca se pede isso, eles vão nascer de quem? Vão nascer do porco-espinho? Vão nascer no chiqueiro lá, na pocilga dos suínos? Porque nenhum homem, nenhuma mulher está pedindo para reencarnar ali no corpo do seu filho uma entidade com inclinações ruins? Será? Que vai nascer onde? Do gato? Nós já vimos que os espíritos humanos não nascem em animais. Então, é mais ou menos também a reflexão que Kardec aqui está pretendendo obter dos espíritos, uma orientação. Porque podem os pais, por seus pensamentos e orações, atrair para o corpo que vai nascer como filho, um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Não, mas podem melhorar o espírito do filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Então, eles não conseguem, eles até podem pedir, mas isso não permite que eles consigam. Não é por causa da oração que os filhos bons foram atraídos. E não é por falta de oração que os maus filhos nascem de pais que não rezam. Não, não é isso.
os pais estão vinculados ao processo evolutivo de que eles se tornam responsáveis também, junto de outras almas. Portanto, se eles não podem selecionar através da oração os espíritos que vão nascer na sequência evolutiva necessária, eles podem, e aí sim é importante, eles podem melhorar o espírito que nasceu. Se ele vem com defeitos, se ele vem com problemas, eles podem melhorar com a atenção, com a educação, com a dedicação a essa transformação, principalmente pelos bons exemplos que eles dão. E isto é o quê? É um dever. E os espíritos explicam ainda que os maus filhos são uma prova para os pais. Uma prova. Você é bom pai? Então não adianta ter um bom filho para você mostrar que é um bom pai. Você só vai saber se é bom pai ou boa mãe quando você tiver um filho com problemas, um filho difícil, e ainda você continuar a fazer o melhor, a amá-lo de uma forma que ele possa ter sempre em você a figura de um benfeitor, mesmo que ele não aceite num primeiro instante. Tá bem? Agora vamos para a pergunta seguinte, 211, não é, Solange? Exatamente, slide 12. De onde provém a semelhança de caráter que existe, muitas vezes, entre dois irmãos, sobretudo quando são gêmeos? Ah, irmãos gêmeos, muitas pessoas falam assim, nossa, eles são tão parecidos, gostam das mesmas coisas, eles têm aparências muito assim, próximas e ao mesmo tempo também eles têm inclinações extremamente semelhantes. De onde vem isto? Será que veio da barriga da mãe? Será que desde quando os dois chegaram lá e começaram a crescer, eles ficaram combinando, a gente vai torcer para o mesmo time, vai gostar da mesma cor, a gente vai ter o mesmo gosto por esporte, vamos fazer isso, a gente vai fazer uma dupla de tênis, uma dupla de ping-pong, a gente vai nadar em revezamento, você vai nadando, depois eu vou atrás. Será que é assim? Vamos ver o que os espíritos responderam na questão 211. Vamos lá, ao próximo slide. São espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. A semelhança de gosto, de tendência, de apreciação estética, não está no fato de eles serem gêmeos fisicamente. Porque isso pode acontecer de irmãos que não sejam gêmeos. O fato de nascerem no mesmo útero simultaneamente não é isso que promove neles a semelhança de gostos ou pendores. Na verdade, é a afinidade de espírito, é terem já estado juntos e terem a mesma inclinação cultural, artística, de devotamentos a estudos, a profundidades de pensamentos que fazem com que, ao nascerem, eles comunguem dos mesmos ideais, dos mesmos desejos, gostem das mesmas coisas, gostam de estudar as ciências, gostam de praticar os mesmos esportes. E isto é porque seus espíritos carregam consigo estas mesmas afinidades. Não é por causa de terem nascido gêmeos no útero da mãe, ok? Agora estamos chegando muito próximos da nossa pergunta. Desafio. Desafio. Vamos para a pergunta? Põe aí, Fernandinha, pergunta 16. O que são chifópagos? Teve gente que respondeu? Teve. Vamos já ver? Teve. Vamos olhar lá. Vamos lá em cima, já teve gente. Bom, aqui, tem uma pergunta aqui da Leni de Guarulhos. Depois a gente vai ver falar sobre isso. Olha, o José Luiz Chialastre respondeu. Já. A Vivian Veloso respondeu. E os dois responderam certo. Parabéns. Quem mais a gente viu aqui que respondeu? Aqui, quer ver? Os limites. Mais embaixo aqui. Isso. Nananã. Boa tarde. O Neto Nogueira, boa tarde. Isso mesmo. O Neto respondeu. Temos aqui, ó, a resposta do Gil Marco Antônio, ele também acertou. Isso aí, Gil. Aqui, quem mais? A Aparecida Rios Baldan também nos respondeu. Parabéns. Parabéns, todos gente. vocês que responderam corretamente certinho. a questão. Porque agora nós vamos à pergunta 212, é a última de hoje. Você vai ver na tela. Nas crianças em que os corpos estão ligados
e que têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas? Os corpos estão ligados. Eles têm órgãos, ou o mesmo coração, ou o mesmo pulmão. Alguns estão unidos, inclusive, pelo topo da cabeça. Isso. Pelo abdômen. Estes espíritos, eles têm duas almas. Este corpo que está compartilhado é de uma alma só, tem dois espíritos morando naquele corpo. Estes são os chifópagos. Na tradição da medicina, os chifópagos eram aqueles que nasciam grudados pelo osso apêndice chifóide, que é este osso aqui do peito. É natural que estes ossos estivessem... É mais comum que eles nascessem ligados por aí, não é? Então, este nome chifópagos foi usado para designar estes seres que nascem assim. E depois, pela vulgarização, ele se tornou um nome comum para designar espíritos unidos por várias outras partes do corpo, pela cabeça, pelo abdômen. Chamam eles de chifópagos também. Às vezes siameses também chamam. Siameses, isso mesmo. Então, os espíritos respondem a Kardec a essa pergunta. São dois espíritos que estão compartilhando um corpo ou é um espírito só que tem dois corpos, não é? Inclusive é interessante, essa pergunta ainda é mais compatível com aqueles casos em que existem apenas um corpo com duas cabeças. É muito comum isto. Um corpo com duas cabeças. Há uma ramificação do tronco, as pernas são apenas de um corpo só, e do tronco saem, às vezes dois troncos, ou do mesmo tronco saem dois pescoços. Nós já vimos vários casos deste tipo. Se nós acessarmos a internet, tem várias imagens de chifópagos. Isso mesmo. E então, há dois espíritos ou há um só? Vamos ver o que os espíritos responderam aqui, ó. A questão 212. Sim, mas... Há, sim, dois espíritos, não é? Sim, mas sua semelhança frequentemente faz com que pareçam apenas um aos seus olhos. Algumas vezes, eles têm hábitos semelhantes, têm modos de ser semelhantes, têm gostos semelhantes, e as pessoas daquele tempo, ao tempo em que Kardec estava vivendo e fazendo essa pergunta, podiam imaginar que pela similitude das tendências, se tratasse de um mesmo espírito, que ocupasse dois corpos. Ora estava num corpo, depois ora estava no outro, e era o mesmo. Ele gostava de amarelo no corpo da esquerda, voltava para o corpo da direita também gostando de amarelo. Assim, eles achavam que por isso podia ser o mesmo espírito, mas não. Os espíritos respondem que, de verdade, são dois espíritos num único corpo. Existe um livro escrito por Humberto de Campos que se chama Pontos e Contos. Pontos e Contos são histórias que o irmão X, através de Francisco Cândido Xavier, ele relata com a experiência das criaturas. E um destes capítulos tem como título Grande Cabeça. Grande Cabeça. Ele fala sobre essa questão de uma situação bastante conturbada por erros do passado. Agora, existe um outro capítulo, em uma outra obra, em que dois espíritos que se odeiam, que têm uma ligação terrível consigo mesmos, de raiva, de ódio, de confusão, eles acabam renascendo, tomando o mesmo corpo e tendo o corpo encimado por duas cabeças. Eram os mesmos, que antes se matavam, antes se hostilizavam, antes se odiavam, e agora tem que nascer, tem que conviver no mesmo assim, corpo. Tem que decidir para onde vão, tem que combinar decidir o que vão comer, porque são dois braços, duas pernas, apenas para duas cabeças. São experiências muito boas que Humberto de Campos nos traz em vários dos seus livros, entre eles estes dois capítulos que citamos aqui, para que nós aprendamos, não é? Então, são espíritos que se reúnem para desenvolverem afinidades que antes não foram possíveis em função da sua hostilidade ou das dificuldades de convivência. Agora são obrigados a conviver.
não é mesmo? O que mais, Solange? Teve mais gente Temos aqui, a participação Margarete Machado, Catarina Augusta, responde também o que são os chifópagos, exatamente está correto também. Olha, a Leni de Guarulhos pergunta, boa tarde, e o marido e mulher Aquela que lá em cima, não tiveram isso. filhos? O que o Espiritismo explica é um momento de aprendizado na solidão. Você pode não ter filhos do seu próprio útero, mas nada impede que você seja mãe ou seja pai de outros filhos, de outros seres. Mesmo que você não os dê à luz através do contato íntimo com o seu parceiro, você pode ser mãe, ser pai de outros seres, que você fecunde com a sua bondade, com o seu esforço. E isso demonstra que você realmente está preparado ou preparada para exercer a maternidade ou a paternidade responsáveis. Muitas pessoas em vidas anteriores desprezaram a facilidade de gerar filhos e às vezes agora querem ter e não conseguem. E isto é uma forma de amadurecimento, porque é no deserto da solidão afetiva que nós vamos desenvolver nossa preocupação também em amar outros que não nasçam de nós. E isso é enriquecer o espírito, é enriquecer o amor que abre suas comportas para fazer outros felizes. Não faltam no mundo, Leni, pessoas precisando de carinho. E há muitas mães e pais que jogam seus filhos no lixo. Então, o Espiritismo diz que todas as oportunidades são oportunidades de crescimento. E que, se você deseja um dia corresponder a essa responsabilidade de parir, de ser pai ou mãe, você já pode começar a fazê-lo agora, mesmo que não nasça do seu ventre. Tá bom? Um grande abraço para você. Muito obrigado, querida. Abraço. O Daniel de Goiânia faz a seguinte pergunta: os limites que os pais, as mães, impõem na infância aos filhos, entre o sim, o bem, o certo ou não, para o erro, desagradando as más tendências, serão determinantes na formação do caráter do espírito? Certamente. Serão, sim, certamente. E é um dever dos pais fazerem isso. Isso, infelizmente nós estamos com o nosso tempo esgotado. Se nós não respeitarmos esgotado. o tempo, o que vai acontecer? Vão tirar a gente do ar. Isso. E a gente não vai nem ter Nunca tempo de mais. dizer tchau. Então, gente, agradecemos a participação. Até o no próximo programa a gente continua, tá bom? Isso aí. Grande Beijo abraço. grande. Até. Tchau.